Paz do Senhor. Curva a fronte e oramos a Deus. Pai da eternidade, estamos aqui na Tua casa, Senhor, e viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor, de ouvidos abertos, corações abertos, Senhor, para sermos preenchidos, Senhor, para continuar sendo cheios da Tua presença, Senhor. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, Senhor. Muitas vezes nos encontramos em situações complicadas, Senhor. Falhamos, erramos, sabendo que não estamos fazendo certo, Senhor. Mas aqui é o momento a qual nós vamos refletir e pensar um pouco, Senhor. Analisarmos um pouco, Senhor, sobre o Seu sobrenatural, sobre o Seu fazer em nossas vidas, Senhor. Venha, Senhor, continuar habitando em nossas vidas, Senhor. Venha continuar falando aos nossos corações, Senhor. Continue fazendo mudança em nossas vidas, Senhor. Continue, Senhor, sendo essa pessoa a qual torna nossos dias melhores, Senhor. Sabemos, Senhor, que vivemos em um mundo corrompido, um mundo a qual nos seduz, nos encanta, Senhor. Mas em Ti, Senhor, possamos encontrar a verdadeira essência, a verdadeira palavra, Senhor. Só Tu tens a verdade, só Tu és a verdade, Senhor. Perdoa nossas falhas, Senhor. Nos ajuda a cada dia a ser pessoas melhores, Senhor. Abençoe cada pessoa que se encontra aqui, Senhor. A cada pessoa que nos acompanha pela live, Senhor. Onde quer que estejam os Seus filhos, Senhor, que possam continuar sendo abençoados, Senhor, e cuidados, Senhor, por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem todos ficar à vontade. Gostaria de fazer a leitura em Daniel, capítulo 6, do versículo 19 ao 22. Daniel 6, do versículo 19 ao 22. Enquanto os irmãos vão achando, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por novamente estar tendo essa oportunidade. Estamos aqui podendo ministrar a palavra dele, sobre a soberania dele, sobre a misericórdia dele. Me alegra muito ao coração. Também gosto sempre de agradecer a algumas pessoas com a qual nos ajudou a chegarmos até aqui. Agradeço aos meus pais, que sempre nos motivam e nos ajudam a cada dia a ser pessoas melhores. Também aqui me alegrou o coração a ver também a presença aqui do meu tio Rael, com a tia Célia. Quando a gente se veio a Campo Mourão lá com os nossos 3 anos de idade, eram pessoas que faziam parte do nosso dia a dia, muitos momentos a qual a gente conversou e pôde aprender da palavra deles juntamente com esse casal. Também ao Vander, também, que agora está virando moroense, também agradeço a presença dele. Mas então vamos para a reflexão dessa noite. Então, Daniel, capítulo 6, versículo 19 ao 22. Que diz assim: de manhã cedinho ele, o rei, se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali com uma voz muito triste ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Amém? Então aqui o texto nos traz a menção que havia um homem na cova dos leões e não sofreu nenhum ferimento, porque algo lhe protegeu naquela situação. Mas antes de nós nos aprofundarmos nesse texto, queria fazer algumas perguntas para vocês. Quem gosta de leão aqui? Quem acha o leão um animal bonitinho, um animal encantador? Quem já foi em algum zoológico, algum lugar, viu aquele baita leãozão, aquela jubona? Ou já viu um vídeo daquele fazendo ali as suas caças? Ou talvez quem era criança, né? Agora vamos denunciar as idades, que gostava do desenho do Rei Leão, né? Do Timba, do Puma, né? Então, o leão é uma figura característica, né? É um animal bonito, é um animal encantador, tem um rugido que de estremecer, né? Aqui as crianças cantaram a música Que Ruge o Leão.
a música em si já é bonita, com as crianças cantando fica ainda mais bonito, né? Entendeu? Eu que nem sou pai, acho bonito, imagina os pais das crianças, né? Então, o leão em si é um animal muito forte, é um quadrúpedes. Nossa, que palavra difícil, hein? Então, o leão é um animal mais forte e ele vive em seu bando, a qual tem um leão principal que ali governa, domina, e cada leão tem uma média de 3 a 6 fêmeas, que são as leoas, a qual faz parte ali do seu grupo. O seu rugido é algo formidável, que pode ser escutado até 9 quilômetros de distância de onde ele está. E por meio do rugido, ele informa que está sendo atacado. Por meio do rugido, ele demonstra todo o seu poderio frente ao qual está passando. Por meio do rugido, ele ali amedronta seus adversários. Então, através do seu rugido, ele pode fazer grandes estragos, tanto ajudando como amedrontando as pessoas à sua volta. E por ele ter essas características, ser um animal forte, um animal que amedronta, um animal de grande rugido, ele é considerado, então, o rei dos animais. Porque ele tem a capacidade de dominar e de sobrepor qualquer lugar que ele chega ou que ele se instale. Os animais costumam temer a figura do leão onipresente. E por esse motivo, também o leão se torna um símbolo de realeza, de poderio, de exercício de força. Mas na Bíblia, qual que é a linguagem que a Bíblia traz sobre a figura do leão? Na Bíblia, o leão é usado muitas vezes também para representar força e poder, porque o leão não tem medo e ele enfrenta seus inimigos com coragem. Provérbios 28:1 diz isso. O leão é algo que ele impõe respeito aonde quer que ele passa. Mas também o leão também retrata algo que também está associado à nobreza e às coisas boas também, porque o leão tem uma vida muito confortável. Das 24 horas que o leão tem no dia, diz que apenas de 4 a 5 horas que ele trabalha, que ele caça, que ele costuma andar, o restante desse período ele costuma descansar, dormir, se acasalar, ele é de poucos trabalhos, mas quando trabalha de forma muito eficiente. Só que, por outro lado, também a Bíblia também referencia o leão a algo que é feroz, algo violento, pois o leão persegue sua presa com astúcia e o ataca sem misericórdia. Sua mordida é fatal e em algumas passagens o ataque do leão também representa o castigo que Deus dá para os desobedientes. Assim como o leão é impiedoso para com sua caça, Deus também é impiedoso aos que são maldosos, aos que praticam a iniquidade. Outra figura também a qual o leão pode ser representado na Bíblia é a figura do próprio Satanás. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando ou rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui a figura do leão se demonstra muito presente à palavra de Deus. Ele tem tanto as suas características positivas, de trazer a realeza, o poderio, o algo potente, mas também o seu lado de bravo, de impiedoso, também demonstra bem o seu lado feroz, de grande destruição. Talvez, trazendo para os dias de hoje, podemos contextualizar que leões, metaforicamente ou simbolicamente, podem ser comparados às tentações a qual a gente vive nos dias de hoje.
as tentações do pecados, as ciladas do diabo, as situações a qual a gente é colocado nos nossos dia a dia, a qual a gente pode nos desviar da conduta correta ou nos corrompermos a nossa característica, o nosso caráter de cristão. Para compreendermos melhor sobre essa narrativa, vamos vermos um pouquinho a história de Daniel e a sua experiência na cova dos leões. Então, aqui o texto narra que Daniel estava ali no seu dia a dia e ele acabou descumprindo uma lei humana para cumprir um compromisso divino. O seu compromisso divino era a sua devoção e a sua crença no Deus vivo. E o seu hábito era que ele 3 vezes ao dia conversava com Deus. Ele ia até o seu quarto, abria as portas na direção de Jerusalém e ali orava a Deus com seu coração aberto, buscando ali resposta, agradecendo a Deus por tudo que ele tinha feito por ele. Acredito que todos aqui conhecem a história de Daniel. Então, algumas pessoas vendo aquela crença infalível, aquela crença indestrutível, mesmo ele estando em um local totalmente pagão, um local totalmente diferente da sua realidade, ele não perdia o seu hábito e nunca teve sua fé abalada no Deus vivo. Então diz que ali algumas outras pessoas o invejaram e tramaram algo para que ele fosse eliminado, que ele fosse penalizado por uma conduta que não correspondia à cultura daquele local. Então diz que ali alguns outros ministros poderosos daquele reino fizeram uma lei juntamente ao rei que dissesse que todos que fizessem qualquer ato que não fosse correspondente àquele local deveria ser jogado a covas dos leões. Então, em Daniel 6, versículo 16, diz assim: então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, ao qual você serve com tanta dedicação, o salve. Imagine você, agora neste momento, no lugar de Daniel. Você, uma pessoa correta, uma pessoa temente a Deus vivo, que tinha por hábito 3 vezes por dia clamar a Deus, agradecer a Deus por tudo que ele tinha feito, pedir que Deus continuasse abençoando, se visse como diz nas linguagens de hoje, na porta da morte, no caminho da morte, rumo à cadeira elétrica, na linguagem de hoje. Se imagine naquela situação, Daniel sendo sentenciado à morte. O que Daniel estava pensando naquele momento? Como foi estar vivendo aquela situação? Aqui, vocês falaram que gostam do leão. Acho o leão um animal bonito, um animal que encanta a gente. Mas quem de vocês teria coragem de entrar onde está um leão, ali na cela, na jaula de leão, e ali dar uns 10 quilos de carne como um tratador, fazer um carinho, aplicar uma injeção? Quem aqui teria coragem de fazer isso? Agora imagine você ser jogado numa cova, numa jaula, com alguns leãozinhos, para você passar ali alguns dias com eles, passar algumas horas. Talvez é algo assustador, algo que a gente fala, não, eu não vou dar 2 passos, eles já vão morder eu. Talvez a gente vê um cachorro que morde a gente já se assusta, né? Por exemplo, eu tive a sorte, o azar de levar a mordida de um pitbull. Ainda bem que ele só tinha 6 meses de idade, daí não fez tanto estrago no meu braço. Mas confesso que a situação me amedrontou, me deixou um pouco assustado. Agora imagine um leão que, conforme a descrição do leão,
leão pode ter até 4 metros, pode ter até 4 metros de comprimento entre a juba e o final do seu rabo, pode até ter 1,5 m de altura, assim, de 1,5 m a 1,80 m de altura. Ele pode pesar em torno aí de uns 700 quilos. Imagina um gatinho assim, ó, rodeando você. É algo que nos assusta, né? Ao mesmo tempo, um animal que é tão bonito, que nos enfeitiça pela sua beleza, mas ao mesmo tempo um animal feroz. E ali Daniel é colocado, é sentenciado a passar um tempo com esses animais. Que ali ele falou, Deus, entrega minha vida nas tuas mãos. Talvez aqui o rei fala, fui eu que fiz essa lei, estou te sentenciando à morte. Mas acredito que o Deus ao qual você serve pode te salvar. Então aqui você vê que até aquele rei, não sendo temente ao Deus de Daniel, passou a ter fé no Deus de Daniel. Mas e por que Daniel, então, se é visto naquela situação de ser sentenciado à morte? Vamos analisar um pouquinho a vida de Daniel. Daniel era uma pessoa íntegra, correta na visão de Deus e das pessoas próximas a eles. Ele tinha um cargo de ministro do reino a qual pertencia. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 2, parte bem diante, diz assim: Daniel era um dos ministros do rei, e ele mostrou-se logo que era o mais competente do que os outros ministros e governantes. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocar como mais alta autoridade do reino. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusar ele de ter feito qualquer coisa errada. Daniel era perfeito aqui, como o texto bíblico nos fala. E por que Daniel, então, é sentenciado à morte? Talvez ele foi sentenciado à morte justamente por ser uma pessoa irrepreensível, porque ele talvez causava inveja, talvez por ser uma pessoa tão boa, se criou-se inimigo no reino, então que tramaram uma forma de tirar eles de sua vida. Talvez nos dias de hoje, algumas pessoas vê o nosso exemplo de cristão e fala, nossa, aquela pessoa é muito correta, aquela pessoa não faz nada de errado. Olha que é difícil de achar essas pessoas, mas é possível que a gente seja essas pessoas. E talvez por a gente termos um caráter cristão, um caráter próximo ao de Cristo, muitas vezes as pessoas nos invejam, as pessoas tentam nos derrubar no trabalho. Talvez por sermos as pessoas corretas à vontade de Deus, somos submetidos a situações a qual testam a nossa fé. Muitas vezes temos que deixar de lado situações terrenas e fazermos a vontade de Deus, mesmo que tenhamos consequência, pois a lei de Deus está acima das regras humanas. Sabe, uma coisa que eu aprendi, nenhuma lei de Deus nos atrapalha de cumprir as leis humanas. Mas nem toda regra humana condizente com a palavra de Deus. Entendeu? Então, o que quis dizer? Que os 10 mandamentos de Deus, se a gente cumprir, nunca a gente vai deixar de descumprir as nossas regras do dia a dia, de boa convivência e de amor ao próximo, amor a Deus. Mas, às vezes, algumas regras feitas por humanos, no nosso dia a dia, pode, sim, contrapor a vontade de Deus. E talvez nós cristãos, por fazer a vontade de Deus, talvez pessoas tentam testar a nossa fé diariamente, talvez pessoas tentam nos afrontar no nosso dia a dia, talvez somos colocados em circunstâncias que as pessoas querem ver se a gente vai cair em tentação ou não. Eu,
com o passar dos dias, que a gente vai passando a ter vivência, e vai vivenciando situações no comércio, no nosso dia a dia, a gente vê que diariamente a gente é colocado em situações de teste, que as pessoas querem ver se a gente é fiel ao qual a gente prega. Aqui eu quero dar exemplo aos nós que somos adventistas, o fato da gente não trabalhar ao sábado. Muitas vezes, a primeira pergunta que as pessoas querem fazer, por que você não trabalha no sábado? Colocam situações para a gente se corromper, colocam situações para a gente nos confundirmos sobre a Bíblia, e às vezes a gente quer desconversar, a gente quer dar exemplos meio termos, mas não, são nessas situações que a gente tem que evidenciar nossas fé e mostrar qual Deus que a gente serve. A gente vê o exemplo de Daniel, que mesmo ele estando em um local diferente, um local que não era temente à sua fé, ele nunca se corrompeu. Ele era o melhor no que ele fazia naquele reino, e ao mesmo tempo ele era o melhor na sua devoção a Deus. Porém, quando Daniel foi jogado ali na cova de leão, acredito que ele viveu a sua maior experiência, e ali ele conheceu qual era o verdadeiro leão que estava protegendo a sua vida. Ali ele conheceu o verdadeiro leão a qual ele servia. Ali ele encontrou o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, o leão que com o seu rugido todos se dobram à sua presença. Filipenses 2, do versículo 9 ao 11. Pois isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para o qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, glória a Deus. Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá. Por que que ele é o maior leão? Porque ele é o leão da tribo de Judá. Porque desde a fundação do mundo, ele já é Deus, e ele já está soberano sobre todas as coisas. Em Gênesis 49, do versículo 9 e 11, ali Jacó profetiza que de Judá se levantaria o leão, e esse leão reinaria e teria poder sobre todas as coisas, e esse leão se chama Jesus, o verdadeiro leão, porque sobre ele está todo o poder, sobre ele todas as pessoas dobrarão o seu joelho, e sobre ele todas as pessoas chegarão à nova Jerusalém de Deus. Ele é quem tem a força, ele é quem tem o poder, e só nele há salvação. Por que que não aconteceu nada com Daniel? Por que que Daniel não se amedrontou? Por que que Daniel não se preocupou em estar entrando na cova dos leões? Porque ele sabia o Deus a qual ele servia. Vamos continuar refletindo a história de Daniel. Daniel 6,19 diz assim: de manhã cedinho o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Imagine ali a posição daquele rei que tinha Daniel como seu melhor amigo, e ele o tinha sentenciado à morte. Talvez para ele encontraria Daniel morto naquela cova dos leões. Talvez ele chegaria lá, só viria as vestes de Daniel. Aqui o texto fala que a partir do versículo 20, com uma voz muito triste, ele então chama Daniel. Ele diz: Daniel, servo do Deus vivo. Ele já está vendo que Daniel servia a um Deus poderoso. Será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, olha aqui o testemunho de Daniel sendo evidenciado. A cada dia que vivemos, possamos evidenciarmos o testemunho de servos de Cristo. Será que o Deus a qual você serve com tanta dedicação conseguir
salvá-lo dos leões. E a partir do versículo 21 diz assim, e Daniel responde, que o rei viva para sempre, porque o meu Deus mandou seu anjo e fechou a boca de todos os leões, para que não me ferisse. Amém, glorificado seja o nome do Senhor. Assim Daniel foi tirado, e não havia nada de mal acontecido com ele, nenhum leão havia lhe tocado, porque o Deus ao qual ele confiasse o protegeu. Eu tenho certeza que naquele local Daniel viu ali Jesus, o Deus vivo, como o maior leão de todos, rugindo e falando, o leão que manda neste lugar aqui sou eu, ninguém vai tocar no meu servo Daniel. Talvez hoje vocês também estão numa cova de leões. O que é esses leões que estão à sua volta? São pessoas que lhe afrontam sua fé. São pessoas que atentam fazer com que você duvide do servo que Deus viva. Mas saiba que nessa noite, faça o leão rugir, faça com que Jesus seja evidenciado em sua vida. Talvez nos encontramos fracos, tristes, talvez os leões que são os pecados, talvez nos encante, talvez esses leões fajutos tentam nos seduzir, talvez nos encantamos com essas jupas maravilhosas que é o pecado, com essas músicas das carnes, com essas tentações, mas saiba que o verdadeiro leão a qual deve estar ao nosso lado é Jesus. Não podemos nos esquecer que independente do lugar que a gente esteja, saiba que Deus está ao nosso lado. O mesmo Deus de Daniel é o meu e o seu Deus, é o leão da tribo de Judá, é o leão sobre todos os leões, é o rei dos reis, os senhores dos senhores. Provérbios diz assim, os maus fogem, mesmo que ninguém os persegue, mas o honesto e justo, mesmo os que os perseguem, ele é valente como um leão, e ele enfrenta e o derrota. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquele que serve ao Deus vivo não precisa ter medo do pecado, não precisa ter medo da dificuldade, porque Deus está ao seu lado para vencê-lo. Talvez nessa noite eu e você estamos tristes, estamos chateados, talvez não estamos vivendo o sobrenatural de Deus, mas saiba que nessa noite Deus quer renovar a sua fé, Ele quer renovar a minha vida e a de você. Talvez muitas vezes a gente não se sente capaz, não se sente forte. Talvez a gente olhe que é o nosso fim chegando. Eu não sei te dizer qual era o sentimento de Daniel naquele momento. Não sei se ele falou, esse é o meu fim, mas eu tenho certeza que a sua fé e a sua devoção em Deus permitiu com que ele passasse aquela noite com os leões. Talvez ele possa ter usado os leões até como travesseiro para dormir uma noite na presença de Deus. Permita viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Temos que nos motivar e buscar sempre viver as melhores coisas. Olha o exemplo de Daniel, ele era considerado o segundo homem mais importante daquele reino na qual ele vivia. Todo mundo sabe da história que ele não estava em Israel, ele tinha sido levado escravo para o reino da Babilônia. Ele estava em um local a qual não era sua parentela, não era sua casa, mas ali ele era o melhor de suas funções, ali ele era o melhor na sua exigência da sua pessoa, mas também ele era o melhor servindo a Deus, e ele não tinha vergonha de ser temente e fazer a vontade de Deus. Busque ser o melhor em tudo o que fizer, porém, sempre segundo a vontade de Deus. Sempre segundo a ordenança de Deus. O leão, a figura do leão pode evidenciar por suas características diversas personalidades no nosso dia.
mas cabe a nós escolher qual é o nosso leão a ser seguido. Se a gente vai se enfeitiçar com o rugido do leão de prazeres carnais, de prazeres mundanos, que o próprio inimigo é referenciado, que ele é o leão que ruge, tentando nos devorar, ou a gente vai se influenciar com o verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá, e vamos nos entregarmos à presença dele, se entregar aos cuidados do leão da tribo de Judá, e vivermos a sua proteção e bênção. Talvez a minha analogia, talvez possa ter sido um pouco confuso de entender, mas saiba que Deus é o mesmo Deus do Jardim do Éden, é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus que se fez carne e desceu do céu por meio de Jesus Cristo, é o mesmo Deus que esteve no Pentecoste, é o mesmo Deus que chamou Paulo a caminho de Damasco, e é o mesmo Deus que te chama nessa noite a confiar e entregar sua vida nas mãos dele. Saiba que ele é o leão dos leões. Se talvez hoje a gente tem visto diversas verdades sendo ditas, se hoje no nosso dia a dia a gente tem se passado por situações que testam nossa fé, saiba que Deus está ao nosso lado, e Ele está pronto para rugir e para demonstrar toda a sua força, todo o seu poder, e qualquer investida do inimigo será derrubada na sua vida. Meu irmão, minha irmã, saiba que muitas vezes é difícil de fazer a vontade de Deus. Talvez a gente se sente fraco em cumprir a vontade de Deus, mas saiba que toda vez que você for fiel a Deus, o sabor e as bênçãos que Deus nos traz é muito maior. Imagina Daniel, no decorrer da história, o que não pôde de testemunhar, contar e evidenciar a sua descendência, que ele esteve à beira da morte, mas o Deus a qual ele pertencia não deixou. Talvez muitas vezes a gente também se sente dúvida, mas não se sinta. Saiba que Deus é o Deus dos deuses. Ele é o único Deus. Os outros não são deuses. Ele é o único Deus. E Ele está pronto para te entender a mão na dificuldade. Está pronto para te deixar de pé. E que seu rugido, que o seu louvor, que o seu nome, que o seu nome possa ser proclamado da forma mais forte, mais poderosa, ao qualquer lugar que a gente esteja. Que eu possa bater, que você possa bater no peito e falar: eu sou descendente da tribo de Judá, pois o Deus a qual eu sirvo, Ele é o leão dos leões. E qualquer investida de Satanás da minha vida não poderá me derrubar, porque o Deus que eu sirvo é muito mais forte que qualquer coisa. Amém. Irmãos, cursa as frontes e oramos a Deus. Senhor, Pai da eternidade, Senhor, estamos aqui de coração aberto, Senhor. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Aqui aprendemos que o Senhor é o verdadeiro leão. Que mesmo que Satanás ruja, queira nos destruir, ponha empecilhos, ponha situações para que nos tirem a nossa mentalidade, que faça a gente duvidar da sua presença. Saiba que aqui a gente entrega a nossa vida, o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor. Mesmo que nos sentimos falhos, fracos, Senhor, mas entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Vem cada dia mais nos capacitarmos, nos ajudarmos, nos protegermos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o verdadeiro leão da tribo de Judá, Senhor. Nós te entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Bendito seja Teu santo nome, Senhor. Nos dê força para que a cada dia mais a gente proclame Seu nome para todos sempre. Amém. Glorificado seja Teu santo nome. Aleluia.
Amém. Ore, Senhor. Busca a Deus de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoe todas as nossas falhas, Senhor. Nos ajude. Não deixe a gente duvidar de Ti, Senhor. Que possamos sermos igual, Daniel, Senhor. Que mesmo no maior momento de dificuldade, confiou na sua soberania. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém, amém. Glorificado seja o teu santo nome. Amém, amém, amém.